Você já ouviu falar que a mulher deve ser submissa ao homem? O que a Bíblia ensina sobre esse assunto? Será que a mulher tem que obedecer ao homem sem fazer nenhum questionamento o tempo todo? Será que a mulher tem que estar constantemente disposta a fazer a vontade do marido? E se essa vontade for contra os desejos e interesses da mulher, resultando numa renúncia diária? A relação do marido com a esposa tem que ser baseada na frase "manda quem pode e obedece quem tem juízo"? O texto base é Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 24, que diz assim: As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Ora, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também estejam mulheres a seus maridos em tudo. Se partirmos da premissa de que a submissão da mulher ao seu marido significa que ela, o tempo todo, deve estar disposta a fazer a vontade dele, resultando em renúncia diária, então a relação marido e esposa, que analogicamente corresponde à relação que Cristo deseja ter com a igreja, precisa ser alvo de reflexão entre os cristãos. O apóstolo Paulo diz que o marido deve tratar a sua esposa como a sua própria carne. Então, à luz da Bíblia, devemos nos perguntar: primeiro, os maridos cristãos têm tratado suas esposas como a sua própria carne? Segundo, alguém em sua sã consciência faz algo mal à sua própria carne? Coagindo, desrespeitando, magoando e ferindo. A relação que Cristo deseja ter com a sua igreja não é quem manda, quem pode e obedece quem tem juízo, e sim uma relação de amor, em que a submissão seja a consequência da certeza de que tudo o que Cristo faz visa o bem da sua igreja. E isso deveria servir de parâmetros da relação marido e esposa. A palavra submissão, em sua etimologia, significa estar abaixo da missão de outra pessoa. Porém, em nossos dias há um uso equivocado do sentido da palavra submissão. De acordo com a Bíblia, a mulher foi criada por Deus para ser adjutora do homem. E de acordo com o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, adjutor significa aquele que ajuda ou ajudante. A Bíblia faz analogia entre a submissão da mulher ao esposo com a submissão da igreja a Cristo. Então, uma vez que a Bíblia faz analogia entre o casamento e a relação de Deus com o seu povo, chegamos à conclusão de que o caráter de Deus deve ser a marca da relação marido e mulher. Ou seja,
Não se trata de manda quem pode e obedece quem tem juízo, e sim uma relação de amor, em que a submissão da esposa possa encontrar respaldo na certeza de que ele saberá tratá-la como a sua própria carne. Portanto, o que deve existir é o companheirismo entre o casal. O uso equivocado do significado da palavra submissão da mulher ao seu esposo tem sido a causa do fim de muitos casamentos, muitos relacionamentos cristãos. Isto porque uma relação onde um dos cônjuges sempre se anula em prol do outro estará sempre fadada ao fracasso, tendo como resultado um divórcio que mais cedo ou mais tarde poderá acontecer. Infelizmente, o que se vê é que essa submissão tem sido interpretada como que significasse que a mulher não pudesse ter opinião própria e que muito menos se pudesse posicionar frente às suas opiniões. Porém, não podemos nos esquecer que Deus nos chama a um relacionamento que envolve renúncia do nosso próprio eu. Mas essa renúncia não envolve aniquilação do eu. Abraão, Moisés e Pedro tiveram suas vidas transformadas, mas não tiveram suas individualidades modificadas. Portanto, o que tem acontecido é um uso equivocado da palavra submissão, que significa ajudar, estar abaixo da missão, e não manda quem pode e obedece quem tem juízo. Essa relação que Cristo tem com a igreja e quer ter é a relação que os maridos devem ter com as suas esposas, não aniquilando-a, mas amando-a, protegendo-a, como se fosse a sua carne.